vascaínos, boa noite. Estou de volta, como pega na geral, debates vascaínos. Nós retornamos no domingo passado com a participação do grande, do brilhante João Carlos Nóbrega, do nosso querido Chicão, que merece aqui um abraço especial pela sua luta, essa denúncia, no estilo dele, no modo dele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o importante é o conteúdo das denúncias. As denúncias em relação a esses youtubers que aí ficam enganando ainda mais a torcida do Vasco, que está sendo enganada o tempo todo, está sendo ludibriada o tempo todo, está sendo induzida a acreditar em falácias o tempo todo, e esses caras, sem nenhum pudor, eles extrapolam. E o Chicão faz um trabalho que merece aqui nosso reconhecimento, os nossos aplausos. Agradeço o apoio que ele sempre dá ao nosso canal. Chicão Vascaíno está sempre nos apoiando, está sempre fazendo propaganda. Ele esteve aqui, como eu disse, acompanhado do Nóbrega, com a apresentação do nosso âncora, o Everton Brito Lima, que abriu o ano apresentando o primeiro programa Pega na Geral de 2024. Eu estou aqui para informar que nesse domingo, por conta do jogo do Vasco no Campeonato Carioca e do jogo do Vasco nesse negócio caça-níquel, aí que não é mais caça-níqueis, né? Antigamente você tinha os torneios caça-níqueis que a imprensa criticava. Torneio caça-níquel não vale nada. Esse não é nem caça-níquel, porque ninguém vai pagar muita coisa para esse elenco do Vasco, um elenco que ficou a uma posição fora da zona do rebaixamento, faltando 10 minutos para terminar o campeonato, estava rebaixado, então não tem nenhuma estrela, não tem nada, mas é uma oportunidade da Caterva, da maléfica Caterva, que continua lá e vai continuar lá com o seu Pedrinho, de dizer que conquistou alguma coisa, né? Do Salgueiro, conquistou um título de um jogo só, que é uma das coisas mais ridículas que inventaram. Times que não conquistaram absolutamente nada, não tem nenhuma representatividade em relação ao que produziram no ano anterior para disputar uma taça em um jogo, o que já é por si só ridículo. E é muito mais ridículo nessa situação, mas serve para esses caras continuarem enganando e dando argumentos para que a imprensa continue enganando. Eu me lembro aqui que o torcedor oficial do Vasco, para as organizações Globo, o tal do João Mirante, o mesmo que fez o Twitter, escreveu um Twitter dizendo, entre aspas, o seguinte: acordei e me lembrei que torço para esse time de portugueses filhas da puta. Fecha aspas. Ele escreveu isso no Twitter e não apagou. Está aí. E as organizações Globo nada fizeram. Ele ofendeu toda a nação portuguesa. Ele ofendeu os portugueses aqui no Brasil. Ele ofendeu os descendentes portugueses. Eu, que não sou português, tenho um filho que tem nacionalidade portuguesa, eu me senti ofendido, porque eu amo Portugal. Já fui algumas vezes a Portugal. Adoro Portugal. Adoro pela nossa história, pela nossa intimidade e pelo bom senso que Portugal tem de falar português, como dizia Ariano Suassuna, né? Essa língua maravilhosa e belíssima, que às vezes é tão maltratada, inclusive por mim também, no calor das emoções. Então, esse cara ofende dessa forma toda uma colônia, toda uma nação. E essa organização que fecha os olhos para isso, porque ele presta o serviço muito mais importante para ela, que é desinformar o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno continua sendo desinformado por esse e por todos os outros grupos. Todos os outros grupos. É o que a gente sempre falou no Pega na Geral. Cada um tem o direito de ter sua opinião. Mas você não pode ter os seus fatos. O Pega na Geral, ele tem uma linha editorial, ele tem uma postura que é crítica a essa caterva e tudo isso que se instalou dentro do Vasco, o que de pior se instalou dentro do Vasco nesses últimos anos. Mas a gente não cria fatos. A gente analisa os fatos. E é impressionante como a torcida do Vasco consegue se desvirtuar dos fatos. Consegue ser conduzida a ignorar os fatos. Quais são os fatos?
toda a falcatrua feita naquela eleição, em que o senhor Levenciano venceu, e que o Salgado fez toda aquela falcatrua. Depois, o fato depois de toda essa manobra, o cara consegue rebaixar o Vasco, faz contratações pífias, abandona completamente São Januário, todas as estruturas. Isso é fato. Alugar as salas do Osório e transferir toda a área administrativa para a sala do Osório é fato. Colocar os troféus amontoados dentro da Kombi, você cair para a segunda divisão, é um fato. Montar um elenco pífio, fato. Manter na segunda divisão, um fato. Subir depois para a primeira divisão a bancarrotas, no último momento, é um fato. Você se manter na primeira divisão até 10 minutos do final do campeonato, você estando rebaixado e conseguir virar isso, faltando 10 minutos para terminar o campeonato, é um fato, depois de uma campanha pífia, vergonhosa. Você vender o clube para uma empresa estranhíssima. Estranhíssima. Você não vendeu para uma empresa séria. Você pode ser até contra a venda, virar SAF, como nós somos, no Pega na Geral, mas pelo menos que fosse para uma empresa séria, não uma empresa em cujo dono foi condenado por tráfico de cocaína. Isso é um fato. Ele pegou 30 anos, 25 anos de prisão nos Estados Unidos por tráfico de cocaína. Isso é um fato. Ele confessou que era traficante de cocaína, a pena dele diminuiu em 10 anos e ele cumpriu 15 anos. É um fato. Mas faltando pouco tempo para acabar a pena, ainda cumprindo a pena, ele abre essa empresa. Fato. Que essa empresa está sendo questionada no mundo todo de onde vem esse dinheiro. Quais são isso é uma lavagem de dinheiro, não é? Isso você tem reportagens no mundo todo. Fato. O que aconteceu com a venda? Você vendeu um patrimônio como o futebol do Clube de Regatas Vaz da Gama sem os sócios proprietários, os beneméritos. Ninguém tem acesso ao contrato, é um fato. Você não sabe até hoje quem de fato comprou o futebol do Clube de Regatas Vaz da Gama. É um fato. Você não sabe quais são as obrigações, quanto foi, quanto entrou de dinheiro, você não sabe absolutamente nada. Fato. Agora você não tem transparência de nada. Você entregar por 700 mil, que ninguém sabe se entrou, todo o futebol do clube, toda a base do clube, para essa empresa, que ninguém sabe qual realmente a origem do seu capital, é um fato. Eles não botaram dinheiro nenhum, começam a vender os atletas, e aí dizem que colocam dinheiro com venda de atletas, Andrei, agora o Gabriel Peck e tantos outros. Isso é um fato. E a torcida do Vasco desvirtua todos esses fatos. A torcida do Vasco não vê nenhum desses fatos. A torcida do Vasco está comemorando, uma parte dessa torcida, está comemorando uma vitória insignificante em cima de um time insignificante que virou uma taça insignificante. É inacreditável. Então, Pega na Geral, promete, em 2024, por mais árduo e cansativo que seja, até pela obrigação que nós temos em relação ao Vasco da Gama, nós temos um sentimento de amor e um dever de lutar pelo Vasco histórico, o que nós aprendemos a amar. Então, nós vamos lutar por isso, até pelo sentimento de gratidão que nós temos a esse Vasco. Que a gente quer o Vasco de volta, com todos os seus defeitos, mas com toda a sua qualidade, sua história, sua honra, sua dignidade. A gente quer o Vasco de volta. Porque os defeitos podem ser consertados, mas você não vende sua história, sua honra, sua dignidade, suas glórias dessa forma irresponsável, absurda e abjeta que foi feito por essa gente, essa caterva, com o apoio de boa parte da torcida. Então, estaremos aqui durante o ano de 2024 para continuar defendendo, mesmo que seja uma voz pequena, uma gota no oceano. Nosso programa alcança pouca gente,
mas nós estaremos aqui continuando esse trabalho. É difícil porque reverbera do outro lado uma mensagem muito grande, muito potente, que a gente não tem a menor condição, não tem a menor pretensão de combater, a gente só tem a pretensão de apresentar os fatos e apresentar a defesa da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, contamos com o apoio de vocês. A partir do próximo domingo não vai ter jogo nesse horário e o programa volta ao ar normalmente. Então, amigos, um abraço a todos, uma excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um abraço.